Olá, seja bem-vindo ao nosso 14º dia do nosso desafio de 21 dias. Transforme sua maternidade. O tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos são os vícios emocionais. E se você nunca ouviu falar sobre isso, fica tranquila que a gente já vai explicar direitinho. Tem um autor muito interessante, ele é um coach muito famoso, chama-se Anthony Robbins. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Nesse ano ele esteve aqui no Brasil pela primeira vez, eu estive lá, fui lá para assistir a palestra dele. E ele traz um conceito muito interessante, que foi muito útil para mim na época e eu continuo aproveitando disso tudo. Ele fala sobre lar emocional. Sabe quando a gente sai de casa, a gente fica alguns dias viajando e a gente fica já com aquela saudade assim de casa e quando você tá chegando em casa parece que dá aquela sensação de alívio? Já sentiu isso já? Quando você fica muito tempo fora de casa, você fala assim, ai nossa, eu só queria estar em casa agora. Nós temos isso, que é um sentimento de segurança quando retornamos ao que é conhecido. Isso com as coisas físicas. Mas esse autor, o Anthony Robbins, ele também fala que isso acontece com as nossas emoções. Então, esse seria o nosso lar emocional. O meu e o seu lar emocional é aquele sentimento ou aquele tipo de sensações que nos fazem sentirmos seguros. Mas não se engane achando que são as melhores sensações de todas. Na verdade, esse lar emocional ele é criado em nós somos formados nisso quando nós somos ainda crianças. Então, nós fomos acostumados, eu acho que essa é uma palavra que a gente pode usar bem aqui, nós fomos acostumados a sentir determinadas emoções, determinados sentimentos, quando nós ainda éramos crianças. Então já aproveito para te fazer uma pergunta. Quando você se lembra da sua vida enquanto criança, das situações que você vivia no dia a dia da sua casa, das lembranças que você tem, que provavelmente foram as mais marcantes, porque são as que você traz até hoje, das lembranças que você tem, quais eram os sentimentos que reinavam na sua casa, no seu lar? Era alegria, satisfação, conquista, sentimentos bons e positivos, sentimentos potencializadores, ou eram situações de angústia, de medo, de repreensão, de crítica, de culpa, insatisfação, angústia, julgamento? Te faço essa pergunta porque provavelmente aquilo que você está acostumada é o seu lar emocional e é para esse lar que nós tendemos a voltar quando nós estamos em situações que nos põem em insegurança. Por quê? Porque voltando para o nosso lar nós nos sentimos seguros. Então mesmo que esses sentimentos não sejam positivos, mesmo que eles sejam até sentimentos limitantes ou destrutivos, eles acabam trazendo para nós a sensação de segurança porque são conhecidos. É como se fosse a nossa zona de conforto emocional, então é o nosso lar emocional. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque esse nosso lar emocional nos torna como que viciados nessas emoções. E daí vem o nosso tema de hoje, nossos vícios emocionais. Então, o que é que são os vícios emocionais? Vício é todo comportamento, pensamento ou sentimento. Então, 3 coisas: comportamento, pensamento ou sentimento, que são destrutivos ao longo do tempo. Tanto para mim, quanto para as pessoas para quem eu manifesto esse sentimento, esse pensamento ou esse comportamento. Então, eu e você, enquanto mães, nós carregamos em nós muitos vícios emocionais. E acredite, todos nós somos viciados em algum tipo de comportamento que não nos faz bem e que não faz bem à nossa família, aos nossos filhos. Enquanto eu estou falando aqui, talvez você esteja identificando alguns comportamentos seus que podem ser semelhantes ao que você vivia quando criança.
comportamentos que racionalmente nós falamos, eu não quero ser assim, eu rejeito isso, eu não quero. Quantos de nós já não falamos, eu não quero ter esse comportamento que meu pai tinha, eu não quero ter esse tipo de comportamento que minha mãe tinha, ou que outra pessoa que conviveu contigo na infância tinha. Racionalmente nós podemos pensar assim, mas emocionalmente somos viciados naquilo. Sabe uma pessoa que tem vício de droga, qualquer tipo de droga? Você deve ter convivido com alguém já, talvez até na sua família. Uma pessoa que racionalmente não quer aquilo. Ela sabe que aquilo destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói seu casamento, mas ela é viciada. Por mais que aquilo seja destrutivo, ela é viciada e não consegue se libertar. Assim somos nós com os nossos vícios emocionais. Quando somos viciados, por exemplo, em gritar com os filhos, em criticar os filhos por tudo que eles façam, em nunca olhar o lado bom das coisas, sempre criticá-los por aquilo que eles fizeram, por ser grosseiro, por ser áspero, por comunicar até mesmo com olhares, insatisfação, raiva, impaciência. E veja que isso racionalmente podem ser coisas detestáveis aos olhos de qualquer mãe, mas que emocionalmente são vícios que nós carregamos. Veja que profundo isso e que importante nós trabalharmos esse tema. Eu tenho certeza que, como eu, em algum momento você também já se pegou se cobrando e até mesmo se culpando por alguma atitude, por algum comportamento que você tinha com seu filho e que de repente veio à tona novamente e você se cobra, puxa vida, eu não quero ser assim, eu não quero ser esse tipo de mãe. Mas por quê? Racionalmente você até pode não querer, mas nas suas emoções elas estão viciadas em sentir aquela sensação. Então, se por exemplo, uma mãe é viciada em sentir raiva, provavelmente porque na sua infância o ambiente todo era envolvido de raiva, de insatisfação, de cobrança, ela na sua vida adulta, ela vem e traz consigo esse vício. Porque esse é o seu lar emocional, então traz consigo esse vício e também vai procurar, vai emocionalmente dar um jeito de alimentar o seu vício. Então, por mais que racionalmente ela não queira, ela vai procurar, e olha que estranho isso, vai procurar situações em que ela possa sentir raiva, sentir insatisfação, sentir tristeza, angústia, depressão, culpa. Veja que todos esses são sentimentos tóxicos que intoxicam, que envenenam a nós mesmas, a nossa família, aqueles que estão à nossa volta, mas que são sentimentos nos quais podemos estar viciadas. Então nós precisamos, de novo, que eu já falei aqui tantas vezes, nós precisamos no primeiro passo ter consciência de quais os sentimentos no qual nós estamos viciadas. Porque, acredite, a culpa pode não ser do seu filho. E até culpa é um termo pesado para eu usar aqui, né? Nós vamos conversar sobre ela daqui uns dias aqui no desafio. Mas o que eu quero dizer é que se não fosse o seu filho despertando esse comportamento em você, a sua insatisfação, por exemplo, a sua reclamação, se não fosse o seu filho, seria outra pessoa. E acredite, se você não se livrar desse vício, se você não entender, não tomar consciência, não começar a agir no sentido contrário a esse vício, o dia que não for mais o seu filho, que ele crescer e for embora, você vai emocionalmente dar um jeito de procurar outra pessoa que desperte em você o mesmo sentimento. Você consegue ver aqui a relação com o seu ambiente de infância? Perceba então que esses sentimentos não foram escolhidos por você. E é aqui em que eu quero confortar seu coração te dizendo que não foi culpa sua esses tipos de comportamentos, muitas vezes destrutivos, porque na realidade nós crescemos vivendo com eles e acostumadas a eles.
Então nós tendemos a voltar para lá cada vez que algo nos põe na insegurança. Acontece algo que está fora do meu controle, eu imediatamente quero voltar para o meu lar emocional. E aí eu trago de novo aqueles sentimentos tóxicos. Eu tinha muita dificuldade com isso, eu venho trabalhando nisso há meses na minha vida e ainda estou num processo de melhorar, né? A gente nunca vai estar 100%, mas eu sofria muito com a minha irritação e impaciência com as crianças. Então, eu me culpava demais e me colocava como a pior mãe do mundo e imediatamente depois que eu tinha uma reação, que eu perdia a paciência com elas, eu ficava me cobrando, me culpando, à noite ia dormir e chorava e me sentia péssima. Aí quando eu fui entendendo que isso era um comportamento no qual eu estava viciada, que na verdade a responsabilidade por aquele sentimento que eu tinha, pela minha irritação, pela minha impaciência, por sempre comunicar insatisfação para as minhas filhas, a responsabilidade não era delas. Não eram elas que deveriam mudar, não eram elas que estavam desobedecendo ou elas que estavam fazendo algo errado. Eu é que sou a responsável pelos sentimentos que eu trago. Então, a partir do momento que eu tomei consciência, eu consegui detectar quais as situações que estavam despertando aqueles sentimentos e fui percebendo o quanto isso me trazia da minha infância. Porque, claro que por melhores que tenham sido os nossos pais, por mais dedicados que tenham sido os seus pais, eles só puderam nos oferecer o melhor que eles tinham até então. E talvez eles tenham sido vítimas de outras vítimas. Se nós formos investigar a infância dos nossos próprios pais, certamente eles trarão histórias dos nossos avós. Então aqui não cabe a gente querer colocar a culpa ou a responsabilidade em cima de alguém, mas nós entendermos que se esse é um sentimento que nós trazemos simplesmente por costume, por estarmos acostumadas, nós não precisamos continuar escolhendo esse comportamento para agir. Hoje eu digo que eu já consegui diminuir muito a frequência desses sentimentos que eu tinha, desse comportamento que eu tinha com as crianças e também a intensidade. Então, assim, isso para mim hoje já é uma vitória, conseguir ter muito menos vezes essa impaciência com elas e numa intensidade muito menor. Então, eu creio que isso aos poucos ele vai se tornando mais natural. Eu tenho conseguido mudar esse lar emocional, então quando surge uma situação que me tira do controle, eu já não reajo explosivamente como eu reagia lá no passado, lá atrás, e isso aos poucos vem ficando cada vez mais fácil. Então hoje o desafio que eu faço para você é se questionar. Qual é o seu lar emocional? Qual é o sentimento tóxico, a emoção tóxica que tem envenenado você, a sua família, a sua relação com seu filho e que na realidade não é nada mais do que uma tentativa de se sentir segura? Veja que isso é porque nós buscamos nos sentir confortáveis, nos sentirmos acolhidos e protegidos. Então, seja gentil com você mesma e não olhe com raiva para dentro de você, não olhe com culpa para dentro de você, mas abra-se e olhe para dentro de você com sinceridade. Qual é o sentimento que hoje tem atrapalhado a sua relação com o seu filho? Nós vamos trabalhar sobre isso mais um pouquinho amanhã. Espero você por aqui. E vai me mandando as suas dúvidas, se você quiser já ir compartilhando comigo o que você tem encontrado nessas nossas perguntas, o que você tem aproveitado desses vídeos. Eu vou adorar saber um pouquinho mais da sua história, tá bom? Espero você amanhã.